os filmes serem parecidos demais e isso se tornar uma experiência reiterativa, aonde os filmes quase se anulam, no sentido de parecer exatamente que é tudo muito sublinhado, e os filmes serem completamente diferentes ao ponto de, e aí eu não falo, nesse segundo ponto eu não falo exatamente de jeito nenhum de temática, eu falo de atmosfera, universo estético, experiência espectatorial, que a gente está sempre imaginando, porque a maior parte desses filmes não aconteceu ainda, então você está tentando projetar como esse filme passa numa sala com 600 pessoas. Então tentar que eles não sejam universos absolutamente opostos, aonde, porque aí eu acho que duas coisas podem acontecer, e as duas para mim são péssimas. A primeira é que o longa monopolize estética e sensorialmente a experiência da sessão para as pessoas, ao ponto de que na saída elas nem lembrem que viram um curta que passou antes. Isso é sempre um risco. E o oposto, que é que o curta monopolize de tal maneira os afetos e o que entra depois ser tão forte que as pessoas levam 15, 20, 25 minutos para entrar no filme, no longa, e aí quando isso acontece a experiência já está um pouco perdida, entre aspas. Então achar esse lugar eu diria que é sempre uma experiência em frustração, como muita coisa em fazer cinema, pensar que assim, não vai ter o lugar exato, porque eles foram feitos por pessoas totalmente diferentes, em condições totalmente diferentes, e obrigatoriamente eles vão chocar alguma coisa ali, porque eles não foram pensados para passar junto. Então a gente já está fazendo aí um estupro conceitual, digamos, com as obras, ao obrigar as pessoas a verem as duas ou três em sequência. Mas o meu trabalho é tentar fazer com que isso seja o mais... no limite do que eu consigo não só ver, mas antecipar do que vai acontecer numa sala lotada, que seja o mais fluido possível e que o curta se mantenha na memória sensorial e o longa não seja atropelado por um fluxo, né? Porque a gente sabe que a gente tem curtas muito intensos. O filme de ontem, por exemplo, é um filme muito... o Inocentes, eu acho um filme que impõe uma experiência estética e sensorial muito radical em vários níveis, e entrar um filme logo depois desse é difícil. Então é isso, a gente sabe que é difícil, a gente sabe que às vezes não vai ter jeito, vai falhar um pouco essa coisa, mas tentar que seja um menos, sabe? É isso. Por favor, nossa, eu não aguentava mais meu... Eu acho essa pergunta acho realmente... talvez não tão importante, mas quase tão importante quanto a seleção dos filmes é a montagem de uma programação, é pensar a ordem dos filmes. Isso pode ser crucial, eu acho que é o desafio maior aí, no caso, já lidei muito com esse desafio, tanto em festival de curtas, de escolher uma ordem entre 4, 5 curtas numa sessão, quanto numa sessão onde tem um curta e um longa, ou 2 curtas e um longa, acho que é o desafio sempre de como um filme também potencializar o outro, assim, né? Além desse perigo de um filme atrapalhar o outro, eu acho que quando você consegue encontrar uma medida onde eles se potencializam, acho que é o desafio maior. E é fundamental que exista uma preocupação em relação a isso, porque como a gente falou, muitas vezes vai ser frustrado, ou você vai imaginar como que vai ser. Eu gosto muito de rever os filmes depois na sala, porque aí é efetivamente onde você vê se deu certo, se não deu certo, pelo menos na sua cabeça, se funcionou, se não funcionou, e claro, conversando com outras pessoas, o que as pessoas acharam. Então, acho que tem sempre essa preocupação de como potencializar. Outra coisa no curto e longo, eu acho que é tentar trazer para essa condição de igualdade, assim, acabar com essa coisa, o curto é abertura, o curto é uma coisa menor, não só literalmente de duração, mas em termos de posição, de prestígio. Claro que a gente sabe que normalmente uma pessoa escolhe uma sessão para assistir pelo longa, não é pelo curta que vai estar, mas no caso aqui de Brasília é legal que já tem um interesse prévio por tudo que está em competição, então isso não pega tanto, mas é muito importante que você, ao fazer esse trabalho também de montagem, tente dar uma condição de importância ali onde tudo é importante. E o último ponto, assim, aí volta para as questões práticas que a gente está falando. Eu já conversei isso com ele várias vezes, assim, eu estava tentando convencer ele que devia fazer a apresentação do curta, ter o curta. Parar, ter a apresentação do longa e ter o longa. Eu acho que essa pausa entre um filme e outro, que seja ali 5 minutos, uma equipe subir no palco, ter uma apresentação, ou, num outro exemplo, num programa de 4, 5 curtas, parar 30 segundos entre cada curta e deixar a luz apagada, talvez acender só a luz lateral e dar 30 segundos de respiro, assim, entre um filme e outro, eu acho que é bem legal. Agora aqui já virou questão de horário, de cavalar a programação, tal, é bem complicado. Ficaria mais longa ainda a sessão para parar, então tem esse aspecto prático que, na teoria, poderia ser muito legal se tivesse um intervalinho entre um e outro ali, mas
na prática acaba os filmes emendando, né? E aí o desafio fica maior ainda, porque vai acabar um, vai começar o outro, então pensar esse desenho se torna um desafio maior. Essa é a hora que a gente mais gosta dos créditos e dos logotipos, porque mal ou bem eles já fazem ali. Quando tem um curta com créditos muito curtos, eu acho um problema nessa hora, porque ele impede que ali naturalmente tem um... sabe? É bastante interessante essa questão, para mim bastante relevante, tal qual, como você disse, a escolha dos filmes, né? Como o que colocar do lado do que, né? Que tempo tem. E às vezes eu sinto que às vezes o próprio curta é que segura o longa. Embora no mais das vezes seja, põe o curta só para começar, mas o importante é o filme. Eu acho que tem casos, há casos de o próprio curta ser ele que levanta. Agora eu falei, pedi para falar só para dizer uma coisa, um outro dado que me parece super relevante na sessão de ontem, não só pelos tamanhos e as proximidades, como o Eduardo estava falando, né? Mas em relação ao que está acontecendo no país, lá em Porto Alegre. Para mim, ver aquela sessão ontem, nesse contexto, ela se torna especialmente relevante, né? Nós estamos num momento de censura aos museus, nós temos hoje uma manifestação aí previsto, algo parecido, no Museu Nacional com o Não Matarás, na exposição, né? E teve a visita do jovem rapaz, aí, o deputado o Feliciano, né? Então nós estamos vendo isso pipocar em todo canto, ver aqueles primeiríssimos planos, me parece de uma relevância fundamental. Então acho que não só entre os filmes, mas o que está acontecendo, né? São dados que faz com que a gente entre na sessão e saia dela de uma maneira especial. Beatriz, só para lembrar que o Alair Gomes, que é o artista que inspira, né, o Culto aos Inocentes, é um dos artistas que está na exposição Queer Museu e que foi censurado. Eu acho muito, a Beatriz já um pouquinho de coisa, mas acho muito fantástico nesse ponto, por exemplo, o fato de que, claro, que quando a gente programou esses filmes para o festival, quando a gente não tinha a menor ideia que eles iam passar nesse contexto. Então, tem um grau também em que, nesse momento que a gente vive, eu insisto sempre, né, porque é meio óbvio, mas é bom insistir, no Brasil, mais no mundo, é um momento tão esquisito, mas ao mesmo tempo tão intenso em termos de coisa que acontece, que é isso, você lança uma seleção 1 mês e meio atrás e ela já passa em condições bastante diferentes até o tempo que você pensou ela quando ela chega para o mundo. Então, isso é muito relevante também, acho. E interessante, né, porque é vivo mesmo. Bom dia. Eu tenho algumas perguntas, vou fazer elas na sequência. A primeira é com relação a esse processo mesmo de vocês com planilha e tal. Eu sei que há assim uma avaliação pessoal de cada um vendo os filmes em casa, de quão relevante acredita que aquele filme possa ser para ser exibido no festival. E a minha pergunta é com relação às divergências.